como é que eu faço aqui para convidar. Calma, Morena. Não tá entrando. De Coca-Cola, legal. Eu vi. Boa noite. Manu tá entrando. Estão me ouvindo? Aqui. Não consigo entrar. Tentei aqui, tá entrando. Boa noite, Jerusa, Rita. Manu, tá conseguindo entrar? Você tem que aceitar aqui. A hora que eu te pedir, você aceita o convite. Vou fechar, tentar de novo. O Instagram tá um pouquinho congestionado, esses horários de depois das 6 as lives, mas a gente consegue. Será que é a rádio, a internet, por isso? Eu aceito o congelo. Nós estamos te ouvindo. Ah, então eu tô aceitando.
mas a minha imagem está congelada. Então, mas é alguma coisinha aí, viu, Manu? Aqui a gente está te ouvindo. Deixa eu ver aqui. Pessoal que entrou, vamos conversando um pouquinho enquanto a Manu vai organizando aqui a internet dela. Para quem não me conhece, eu sou a Áurea, sou bacharel e mestre em fisioterapia, especialista em ergonomia, e a gente está tentando trazer aí um pouquinho de melhor. E muito tem se falado hoje sobre gestão, né? O que mais a gente ouve aí é falar sobre gestão e ergonomia. E muita gente não sabe que existe uma norma de certificação de gestão e ergonomia. Há um tempo atrás eu tive o prazer de assistir a apresentação da tese, a defesa, né, da tese de doutorado da Manu na Universidade Federal de São Carlos. E a Manu é coautora do procedimento ABNT PE 34203. É legal aí para quem depois tiver interesse, né, os ergonomistas, de buscar esse procedimento, anotar aí, que é a ABNT PE 34203, que é um procedimento de gestão, de certificação do sistema de gestão e ergonomia. Tá me ouvindo? Aí, Manu? Oi? Tá me ouvindo? Estamos ouvindo. O som tá indo, mas a imagem não. Não, vamos tocar então. Vamos tocar sem som, acho que com sem imagem. A gente vai conversando com o pessoal. Eu ia te pedir, Manu, para você se apresentar, falar, né, das outras coautoras, do nosso querido professor Camaroto, e explicar um pouquinho da história, né, da onde que surgiu essa norma, da sua defesa, explicar um pouquinho aí qual foi a vivência de vocês para chegar nesse procedimento. Tá. Bem, na verdade, esse procedimento, ele leva esse nome porque ele ainda não é uma norma, né? Então, o PE significa procedimento específico, né? E tem esse número passado pela BNT. Na verdade, o interesse na criação desse documento surgiu em 2015, 2016, na verdade um pouquinho antes disso, na verdade no final de 2014, porque, para quem não sabe, a Áurea já comentou, eu sou fisioterapeuta também, fiz mestrado e doutorado na engenharia de produção em São Carlos, com foco na ergonomia. E finalzinho de 2013 eu entrei como ergonomista na Samsung, na unidade de Campinas. E lá a Samsung ela tem as outras certificações, né, que normalmente as multinacionais buscam. Então, a qualidade, 9001, meio ambiente, saúde e segurança, inclusive energia, que é uma norma que, né, às vezes nem é tão conhecida. E aí eles vieram questionar sobre uma certificação focada em gestão de ergonomia. E foi aí que eu comecei a pesquisar, né? Eu não sabia se existia ou não. Fiz uma busca na literatura e coincidiu desse momento ser o início do meu doutorado e um período que eu estava buscando um tema de pesquisa. Então, como eu ia ter que pesquisar sobre isso, eu já uni, né, essa necessidade, esse interesse, e fiz disso o tema da minha tese de doutorado. Então, eu comecei uma busca e verifiquei que não existe até hoje uma norma internacional que foque em gestão de ergonomia, né? Temos algumas normas relacionadas à ergonomia, de ferramentas, interação homem-sistema, mas não temos nada relacionado à gestão. E em contrapartida, uma outra parte da minha tese foi conversar com ergonomistas para entender a atuação dos ergonomistas nos programas de
de ergonomia nas empresas. E houve realmente essa necessidade desses profissionais, né, de ter uma diretriz, um documento que oriente um pouquinho mais sobre a atuação do profissional nas empresas, né, porque às vezes são profissionais que não sabem por onde começar, e a nossa norma regulamentadora não fala, né, sobre gestão, foca alguns pontos, mas não fala nada relacionado à gestão. Então, entramos em contato com a ABNT, também apresentando esse interesse, né, que nós gostaríamos de desenvolver algo com eles em parceria. Eles estudaram o tema, se isso tinha interesse de mercado, e acabaram topando, né? Viram que era algo interessante. E foi aí que começou a construção desse documento. A construção dele, na verdade, se deu muito por parte da ABNT, que estruturou o documento baseado principalmente na USAS 18.000, né? Então tem alguns... A carinha do documento realmente é uma norma, assim, ele segue algumas diretrizes de norma. Mas nós entramos com a parte técnica, né? Porque a ABNT não tem nenhum especialista, ninguém focado na área de ergonomia. Então, a parte técnica, nós que sugerimos, revisamos o documento, e ele foi finalizado em 2015, e por consequência, né, a Samsung foi a primeira a receber essa auditoria. Fizemos a auditoria da ABNT, ela conta com um profissional da ABNT, auditor, que audita outras normas, mas eles contam também sempre com um especialista em ergonomia, porque como eu falei, né, como eles não têm esse know-how, né, alguém específico para essa área, eles precisam de um especialista para ajudar nessa auditoria. Então, a auditoria leva em torno de 3 a 5 dias, depende, né, do tamanho da empresa, e passa pelos itens da norma, do procedimento, né? A gente acaba falando norma porque é um procedimento... Manu, deixa eu te interromper e fazer umas perguntinhas. Primeiro, quando você fala nós, quem que estava envolvida, além de você, assim, nesse processo? A gestão da Samsung, o pessoal da Federal, o Camaroto, quem mais? Na verdade, esse processo específico foi Samsung e ABNT. Já não foi no momento que eu estava ainda com o Camaroto como meu orientador, assim, sabia de tudo, né? Foi acompanhando, por ser parte da minha tese, mas foi algo mais, assim, a ABNT estruturava o documento e a Samsung revisava, né? Então... Tá, o pessoal tem muita dúvida de programa de ergonomia e gestão em ergonomia, que para mim são coisas diferentes. Você acha que, assim, a sua tese é legal para o pessoal ler, que depois a gente compartilha aqui o link? Olha, na tese, eu acho que é interessante porque tem a parte de revisão da literatura, que eu conto um pouquinho do que eu achei na literatura sobre programas e gestão em ergonomia. Conta um pouquinho das atuações dos profissionais que eu entrevistei na época, então, né, o que a gente mais vê aí de atuação na ergonomia. E também tem anexado o documento da ABNT. Então, para quem tem interesse, para dar uma olhadinha, ver como ele é, o que ele solicita, é legal porque fica essa curiosidade, né? E uma coisa interessante que eu acho que é legal passar para o pessoal é que, assim, esse procedimento, ele foi elaborado, a ideia não é amarrar a atuação do ergonomista. A ideia é proporcionar diretrizes, né? Oh, o Camaroto entrou falando dele. Legal, então, assim, a gente não quer amarrar a atuação de ninguém, é mais, na verdade, diretrizes, assim, ou recomendações mínimas para um programa rodar segundo o ciclo PDCA, que é o ciclo das normas, né? Então, que você planeja, você faz, você checa as suas ações e você age aonde for necessário e que esse ciclo rode para que haja uma melhoria contínua do sistema, né? Então, assim, eu acho que
esse documento, ele seria legal, assim, os ergonomistas e as empresas que tiverem interesse até contribuírem, né, com a formulação desse documento, porque a gente sabe que ele é aplicável para algumas realidades, né? Nós somos certificados, uma empresa eletroeletrônica, temos a Hyundai, uma montadora, mas teve gente de frigorífico que já ficou interessado. Então, assim, eu tenho também esse interesse de que os ergonomistas leiam esse documento, porque a gente consegue propor revisões no documento, né? A gente consegue fazer alteração, a gente consegue propor para a BNT incluir tal item. Então, eu acho que para quem tiver interesse, é bem bacana. Então, aí a gente respondeu uma pergunta aqui do pessoal, era onde estava disponível essa norma. Então, na tese já tem essa norma, depois a gente compartilha, né, o nome dele certinho da tese, aonde o caminho para encontrar para leitura. E aonde mais que acha essa norma, ou esse procedimento, Manu? Agora eu vou parar de falar norma, vou falar procedimento. A gente acaba trocando mesmo. Na verdade, esse procedimento, eu também posso disponibilizar o contato da Valesca, da BNT. Eu até confirmei com ela se eu podia passar o contato dela. Ela não é da ABNT normalização, porque nós temos duas ABNT, né? A normalização e a certificadora. Então, às vezes tem gente que fala, eu não encontrei, a ABNT não sabe onde é que está isso e tal. Se tenta falar com a ABNT normalização, realmente não, eles não vão saber. Isso porque não é uma norma, é um procedimento que certifica. Então, na BNT certificadora, a gente também deixa o contato de telefone e e-mail para o pessoal que tiver interesse. Aí é só entrar em contato, eles vão... aí eles fazem todo o trâmite com quem tiver interesse, né? Tá. E assim, conta pra gente, você falou que começou lá da necessidade da Samsung e você também estava procurando algum assunto para tese, mas qual, assim, que realmente, o que o estalo ali da Samsung de ter essa norma para certificar ergonomia? Qual que eram os problemas que eles tinham ali ou quais eram os benefícios que eles viam de ter esse procedimento? Então, na Samsung a gente começou com, na verdade a ergonomia existe lá desde 2008. Começaram com algumas ações de início mesmo, né? Então, assim, treinamentos para conscientização, algumas adaptações nos postos de trabalho. E com isso, a cultura da ergonomia foi, né, se alastrando na empresa. As pessoas foram conhecendo, muita gente não sabia o que era, para que servia, aquela realidade. E aí, Aí eu entrei lá, já existia um programa, então já tinham algumas ações relacionadas à ergonomia. Só que existia o programa, não existia a gestão. Por quê? Porque o que precisava para que a gestão acontecesse? A parte de documentação. A gente precisava colocar o que a gente fazia em papel, em forma de procedimento. A gente precisava formalizar os documentos que a gente usava de controle. Precisava controlar melhor as nossas ações, porque assim, a gente fazia algumas coisas, mas não conseguia evidenciar através de indicadores, porque a gente não planilhava tanto isso. Então, começou esse trabalho de gestão mesmo nesse sentido. Quando a empresa é certificada em outros sistemas de gestão, né, como, por exemplo, a 9001, 14001, fica muito mais fácil para o profissional de ergonomia enquadrar a ergonomia no sistema de gestão. Porque essas empresas normalmente já têm o sistema de gestão integrado, né? Então, por exemplo, treinamento, auditoria interna já faz todo mundo junto, só inclui o módulo ergonomia. A empresa já tem os procedimentos registrados e cadastrados, às vezes, em sistemas, então fica muito mais fácil. Realmente é mais trabalhoso para o ergonomista quando nada disso existe, né? Porque para atender ao procedimento específico, alguns itens vai ter que ter para conseguir atender e seguir os requisitos do procedimento. Mas, então, assim, eu acho que é interessante dar uma olhadinha para quem tiver interesse no documento, para ter uma ideia mesmo, né, de como que é
de como que, o que ele solicita, para saber, para entender direitinho, né, como é que foi. Mas a gente teve esse interesse, então, assim, porque primeiro que a gente tinha essas ações, mas a gente não tinha elas tão estruturadas, a gestão talvez já acontecesse, mas não era documentado, né? Então, como que você vai provar algo que você não tem provas e documentos, né? Então, essa foi a necessidade. E também um certo interesse na empresa de mostrar que faz ergonomia até para perícias, para reclamações trabalhistas. A gente, ela teve uma questão em outra unidade, né, na unidade de Manaus, então Campinas quis também se preparar, né, caso também chegasse alguma investigação, alguma solicitação do Ministério Público, então isso despertou a vontade deles fazerem assim uma certificação para mostrar, né, ó, a gente tem um programa, a gente tem uma gestão e a gente roda isso. Uhum. Vou fazer a pergunta aqui do professor mais querido da UFSCar, que a gente não pode falhar aí de responder. Qual foi assim, a principal motivação para a implantação da norma na Samsung, que foi a primeira empresa, né? Uhum. Eu acho que foi essa mesmo, assim, querer mostrar tanto para a sociedade quanto para os órgãos públicos que lá existia um trabalho sério e dedicado de ergonomia. Porque assim, a gente teve essa questão então com outras unidades, tem também a questão, a gente vê às vezes nos congressos de ergonomia, a indústria eletroeletrônica ela tem, né, às vezes uma reputação, né? As pessoas acham que assim são ciclos muito curtos de trabalho, muita repetição, então, nossa, né? São ambientes de trabalho complicados e tal. E não é essa a realidade. Então a gente quis mostrar dessa maneira, mostrando que o trabalho é sério, que o trabalho foi certificado por um órgão nacional, né, de certificação. Então esse foi o objetivo principal. Tá, Manu, como que funciona essa certificação? Hoje quem é certificado é a Samsung, a Hyundai, que você falou. Uhum. Quais as outras empresas são certificadas e como funciona? Eu trabalho numa empresa e aí a empresa quer conhecer ou iniciar esse processo de certificação. Então, na verdade, eu não consigo te dizer quais empresas são certificadas por esse sistema. Na verdade, isso é uma pergunta que a gente precisa fazer para a BNT, porque eu não fico assim, né, perguntando, sabendo. Eu sei da Hyundai, porque a Carol ergonomista lá, nós somos amigas, eu e a Carol Varela, que trabalhou comigo e participou de todo esse processo da certificação da Samsung, nós demos um suporte para a Carol da Hyundai, para ela conseguir essa certificação. Então, ela eu fiquei sabendo. Mas, assim, eu não sei se tem outras empresas que se certificaram ou não. Mas quem tem o interesse é fazer esse contato com a BNT, né? Falar que tem interesse nessa certificação. E eles já fazem o contato com a empresa, passa o orçamento, o planejamento, né? O plano de auditoria e combina. Às vezes eles oferecem um serviço, se eu não me engano, de pré-auditoria, né, que é um momento que os auditores vão, para até às vezes orientar o profissional. Então eles olham a documentação como se fosse uma auditoria, mas assim, né, é uma prévia, né? E aí depois, se a empresa tem interesse realmente, ela consegue, aí eles marcam a auditoria em si, né, que é a auditoria externa, daí demora mais dias. Aí tem todo o processo de auditoria. Tá, e você conseguiria falar para a gente quais são os requisitos mínimos ou as etapas mínimas, assim, para a gente, para pensar nessa certificação? Sim, claro. Na verdade, na parte técnica, na parte específica de ergonomia, a norma, ela abrange o que a gente considera de ações básicas, né, do ergonomista dentro da empresa. Então, a questão das análises ergonômicas, né? Então, o procedimento ele solicita que o ergonomista faça um recenseamento, ou seja, um levantamento dos postos de trabalho da empresa, e a partir desse recenseamento que ele planeje as análises ergonômicas. As análises ergonômicas são solicitadas de maneira que atendam a NR17 pelo menos, né?
os itens básicos da NR, e depois de realizadas as análises ergonômicas, sugere-se um mapeamento da empresa, né? Então, com isso, o ergonomista consegue ver aonde que estão os postos críticos, os postos moderados, os postos sem risco, e consegue ter uma visão geral da empresa, inclusive apresentar isso, né, para a alta direção, né, para quem tiver interesse. Então, tem essa parte que é a parte da análise ergonômica. Tem a parte de investigação de queixas ou solicitações, né? Que é um pouco da atuação do ergonomista em paralelo com o ambulatório, né? Então, chegaram queixas ambulatoriais, chegaram solicitações via médicos, né? O ergonomista vai ter alguma ação, alguma resposta frente àquilo. Então, ou até mesmo das áreas, né? Às vezes uma área solicita a visita do ergonomista para algum tipo de avaliação, de parecer, né? Então, tem essa parte dessas investigações. Tem a questão da ergonomia no projeto. A gente inseriu isso no procedimento como uma forma de ajudar o ergonomista a conseguir atuar nessa área, que a gente vê que é tão difícil o ergonomista ser considerado, né, nos projetos de concepção, nos projetos de novas unidades de trabalho, né, novas unidades produtivas. Então, o procedimento, ele solicita isso, que o ergonomista ele seja incluído nesse processo. Na Samsung, a gente conseguiu a nossa atuação e a nossa solicitação, né, por parte da engenharia, por exemplo, a gente ganhou força através desse procedimento, né, para conseguir participar dessas reuniões de novos modelos, de novos postos de trabalho. E também a questão das melhorias ergonômicas. Então, o procedimento, ele também solicita que o ergonomista, ele participe ativamente das melhorias, seja solicitando, seja acompanhando e validando essas melhorias ergonômicas também. Então, na parte técnica de ergonomia, são basicamente esses 4 pilares aí que o procedimento solicita. E aí, o resto são as questões, como eu falei para vocês, comuns a todas as normas, né? Então, a parte de conhecimento, como que o ergonomista vai passar conhecimento, como que é a comunicação dele com as pessoas da empresa, existem treinamentos, existem informativos, quais os tipos de comunicação que a ergonomia tem? Ela participa das palestras de integração, tem treinamentos específicos para as áreas, tem também a questão de documentação, então é preciso que os documentos sejam aquelas regrinhas básicas de sistemas de gestão, tenham um código, um rastreio, então supondo que chegue um ergonomista novo na empresa, ele precisa saber onde é que estão os documentos que o ergonomista usa, como que funciona o procedimento, então estruturar a atuação da ergonomia como um todo, da empresa, em uma forma de documento. Então, quais são as responsabilidades de quais pessoas, quem faz o quê, como que é feito o recenseamento, porque isso é livre, é preciso ter feito um recenseamento, um planejamento, e aí o ergonomista vai falar se isso é anual, se isso é semanal, se isso é mensal. O auditor, ele vai em cima daquilo que o procedimento delimitou, né? E indicadores, Manu, o que vocês usam com relação a indicador? Você falou das queixas, né, osteomuscular, o que mais? Então, o procedimento, ele pede, porque isso é um item comum a todas as normas, né? Essa questão de você conseguir identificar o desempenho daquele sistema de gestão, né? No nosso caso, a gente usa essa questão do mapeamento dos postos de trabalho, né? Então, quantos postos apresentam riscos significantes, e aí qual a atuação que a gente vai ter sobre esses postos. Isso normalmente a gente faz anual, então no começo do ano a gente faz o recenseamento, planeja quais vão ser as análises daquele ano. Vai desenvolvendo as análises durante o ano, planilhando tudo isso, colocando os resultados para que sejam propostas as melhorias específicas de cada análise. As investigações, a gente tem tanto o indicador assim do que o ambulatório solicita,
porque a gente tem diversos tipos de investigação, né? A gente tem investigação, a gente tem, por exemplo, a atuação, uma visita que você faz ao posto de trabalho para um colaborador, um operador que fez uma queixa no ambulatório. Mas a gente tem, por exemplo, também o acompanhamento do retorno ao trabalho de pessoas que ficaram afastadas por motivos musculoesqueléticos e estão retornando. A gente faz esse acompanhamento por 10 dias para a pessoa, né? E se readaptando novamente ao trabalho. Se tiver que fazer alguma adaptação, a gente faz e acompanha tudo isso, documentando tudo. O importante é todas as ações que a gente faz, a gente tem que documentar de alguma forma, porque é isso que vai nos dar o subsídio na hora de uma auditoria para apresentar isso. Então, tudo que faz tem que realmente documentar. A gente também usa indicador, por exemplo, das solicitações que as áreas nos pedem. Então, a gente vê que conforme os anos vão passando, esse indicador às vezes tende a aumentar, porque as pessoas vão conhecendo mais o trabalho do ergonomista, ele vai sendo mais considerado nas questões e ele vai sendo mais solicitado. E também é uma forma de mostrar o trabalho, porque essas solicitações às vezes a gente não registra, né? Alguém chama a gente numa área, a gente vai lá, tira uma dúvida, dá um parecer e não registra isso. Isso é trabalho, né? Então, isso também tem que ser registrado. A gente registra as melhorias ergonômicas e todas as melhorias a gente valida. Isso é uma coisa que o procedimento pede, porque a gente entende que a participação do operador, quanto maior for essa participação, né, melhor. Então, tanto na análise ergonômica, quanto na validação das melhorias, a gente tem essas participações. A gente tem canais de comunicação, então, tudo que a gente vai fazendo, a gente vai computando, porque chega no final do ano, a gente faz uma apresentação para a nossa direção, mostrando todo o trabalho que foi desenvolvido, com gráficos, com esses indicadores, e isso é muito legal. Depois que a gente começou a fazer isso, a direção teve um outro olhar, sabe, para o trabalho da ergonomia. Eles começaram a ver que traz resultado, a gente coloca tudo, até questões financeiras, assim, quanto que tais melhorias economizaram, quanto que as perícias, né, que a gente conseguiu ajudar a empresa, quanto que isso economizou para a empresa. A gente coloca tudo porque é assim que a gente consegue atrair, né, a atenção dessa direção. É uma forma da gente amarrar todas as ações, né? Que a gente vê muitas vezes na prática que o ergonomista ele tem ações dentro da empresa variadas de investigação de queixa muscular, ele dá treinamentos, ele realiza ET, e a gestão é uma forma de você amarrar todas as ações, documentar e mostrar resultados, né, do que foi feito. E depois que vocês fizeram todo o processo lá de implantação da Samsung, quais foram os principais resultados que vocês tiveram? Além assim de conseguir, né, ganhar a gestão, que a gente fala que a gente só consegue trabalhar com ergonomia quando é top-down, né? Quando a gente ganha a gestão aí da fábrica que dá apoio. Então, usar o procedimento também é uma forma, né, de ganhar a gestão, de conscientização, de conseguir força para trabalhar. E quais foram assim, os principais resultados, ou as diferenças que vocês viram depois de implantar todo o procedimento? Olha, depois que a gente conseguiu tudo isso, a gente fez uma divulgação interna bem grande, assim, sabe? A gente soltou vídeos falando, agradecendo a participação de todo mundo, porque assim, os auditores, eles pedem uma documentação e eles escolhem para ir a campo verificar aquilo. Então, por exemplo, ele pega uma análise ergonômica, ele vê, né, todo o desdobramento dela e ele quer ver na área realmente se isso foi feito, se não foi. Então, eles vão elencando algumas coisas que eles querem ver na área. E quando chega na área, eles podem não investigar, né? Entrevistar operadores, líderes, quem eles tiverem interesse, né? E então a gente começou assim um trabalho bem forte assim dessa comunicação, de deixar todo mundo a par, da empresa toda saber que ia ter essa certificação que a gente estava buscando, que era muito importante. Então foi muito legal porque todo mundo se uniu para esse fim. Então, quando a gente conseguiu, a gente divulgou, as pessoas ficaram muito contentes, o pessoal ficou, né, muito feliz. Então, a gente teve, assim, muita união das pessoas
porque todo mundo queria atingir esse fim. A gente, como eu falei, a gente conseguiu muito mais credibilidade em algumas coisas que a gente tinha um pouco de dificuldade, por exemplo, na atuação da ergonomia no projeto, né? Então, a gente conseguiu, hoje a engenharia nos chama para tudo, né? E isso com certeza foi algo que o procedimento ajudou muito. E por fim, também a questão o procedimento, como as outras normas, tem um momento que foca na alta direção. Então, o auditor, ele vai conversar com a alta direção da empresa. Então, a alta direção, ela tem que falar para o auditor o que ela acha da ergonomia, do programa de ergonomia. Então, isso, às vezes, se o cara não sabe, ele vai ter que ir atrás para saber. E vai ter que vender o peixe, inclusive, então, acaba com certeza envolvendo eles, né? Então, os nossos diretores hoje, eles sabem muito assim da atuação, eles participam bastante, sabem da importância, né? Então, a gente, assim, foram só benefícios que a gente conseguiu depois da nossa certificação, o programa deu um boom, assim, um salto bem, bem bacana. Legal. Eu vou fazer algumas perguntas. A gente divulgou bastante a live e eu recebi nos grupos algumas perguntas, na verdade no privado, né? Uma delas, qual que é o custo desse procedimento? Você tem noção? Se não tiver noção de valor, não tem problema, mas eu tenho uma curiosidade. Qual que é o custo dessa avaliação pela BNT aproximado? Olha, eu não tenho, eu não sei o custo agora, porque assim, para nós foi algo totalmente diferente, né? Como a gente teve um tempo de contrato grande com a BNT e o processo de desenvolvimento do documento, para nós foi um valor. Eu tenho certeza que para você solicitar uma certificação, esse valor é bem menor. Mas eu não consigo te dizer. Eu acredito que seja o valor parecido das certificações de 9.000, 14.000. Se alguém quiser saber mais, depois eu também deixo aqui um perfil que consegue responder para vocês, que é um perfil bem bacana que as meninas criaram, que é o M2.C, Ergonomia, que uma das meninas é a Carol, da Hyundai. Eu acho que a Carol consegue dar uma noção para o pessoal, porque né, eu sei que ela teve esse contato recente com a BNT. Tá. Uma outra pergunta, assim, no procedimento tem alguma coisa escrita de qual qualificação que esse profissional de ergonomia tem que ter? Se tem que ser certificado pela Bergo, se pode ser um fisioterapeuta, um engenheiro de segurança, se tem que ser especialista ou não? Não tem nada especificado em relação a isso, não. Tá. E quanto a ET, tem algum padrão de mapeamento, algum método específico que vocês usam? Você falou que tinha que atender NR17, né? Mas a gente entende, assim, num checklist, que a gente vê aí de qualquer coisa que o pessoal chama de AET, não atende para você ter um mapeamento robusto, uma ET que consiga essa certificação. Na hora lá da auditoria, isso é visto, esse passo a passo aí da ET? Sim, ele é visto, inclusive assim, realmente, o que o procedimento pede é que a análise contenha, no mínimo, os itens que atendam a NR17 e o manual de aplicação. Então, a gente entende que tem que ter pelo menos aquelas etapas de análise global da empresa, análise da demanda, análise da tarefa, análise da atividade, diagnóstico e recomendações. Mas isso também vai muito do auditor específico de ergonomia, da formação dele, do que ele considerar uma boa e estruturada AET. As situações que nós tivemos foi que realmente, assim, a AET, ela não é um checklist, é um documento razoavelmente extenso, né? E que tem as fotos, não necessariamente precisa ter uma ferramenta, né? Ela precisa conter essas etapas do manual de aplicação, que é também o que a ergonomia da atividade preconiza, e o Guerrin, por exemplo, né? Então, assim, contendo essas etapas que vão, de fato, mostrar, né, que o ergonomista foi lá, ele acompanhou a atividade, ele entendeu a realidade da empresa que ele está fazendo a análise.
entendeu a diferença entre o real e o prescrito e chegou a um diagnóstico e as suas recomendações para que aquilo melhore, né? Para que aquele processo melhore se for necessário. Mas não amarra nisso, assim. Continua a liberdade para o ergonomista fazer a análise ergonômica do jeito que ele entender que é uma boa análise ergonômica, né? Mas a gente entende que a análise rasa, checklist, não vai conseguir se enquadrar nesse... Provavelmente não vai. Né? Não Legal. vai. É o que a gente precisa. Manu, mais uma aqui. Você comentou que na sua tese você fez uma pesquisa com os profissionais de ergonomia. O que você achou assim de mais interessante ou mais gritante desses questionários? Eu não sei aí o que você avaliou quanto ao trabalho dos profissionais. Então, na verdade, assim, né, a grande maioria faz aquilo que a gente sabe, assim, de mais comum, né? Então, a realização da análise ergonômica, né, por conta da ANR, e também esse vínculo com o ambulatório. Então, essa investigação de queixas, vamos dizer, né, que o ambulatório solicita e o ergonomista vai lá e faz. É muito difícil você ver profissionais que atuam na parte de ergonomia de concepção, de projeto, como eu falei, e também em atividades, por exemplo, inclusão de pessoas com deficiência, que eu acho que tem tudo a ver com o trabalho do ergonomista, né? Porque dependendo da deficiência da pessoa, você precisa fazer uma adaptação no processo de trabalho, né? E assim, quase nenhum ergonomista comentou que atua com isso, um exemplo. Então, a grande maioria relatou que atua atendendo a ANR, então essa questão da análise ergonômica, investigação de queixa. Eu conversei tanto com consultores quanto com ergonomistas, né, em empresas, e os consultores relatam aquela dificuldade em acompanhar o processo. Então, depois que fez as recomendações, de acompanhar se realmente foi feita, se a empresa atendeu as suas recomendações. Se atendeu, ele consegue validar isso, ele consegue saber se isso foi bom e resolveu a vida, né, dos operadores. Então, e por isso a maioria comentou que acharia interessante uma certificação nesse sentido, porque acredita que isso ajudaria a dar força para a atuação do ergonomista, que traria mais credibilidade para o ergonomista, porque a grande maioria, né, do cenário que a gente vê é o ergonomista tentando fazer ações e melhorias e a empresa às vezes não atendendo, né, por conta de custo, por conta de N fatores. Então... Eu queria criar um adendo aí, um parênteses. A gente conversou um pouquinho numa outra live, né, sobre negociação, e eu acho que é uma falha nossa como ergonomista. Quando a gente vai vender o nosso produto, que seria atender a empresa, realizar análise ergonômica, muitas vezes vende análise ergonômica, as recomendações entrega. Então, a gente não sabe vender essa continuidade ou fazer essa pós-venda para ter essa oportunidade de ganhar esse cliente para a gente realmente ver o trabalho funcionar, implantar as melhorias, então a gente ver o resultado para o trabalhador. Então, muitas vezes é uma falha nossa para quem é consultor, porque quando você é contratado da empresa, você tem mais possibilidade de interagir ali com Sim. todos os sistemas e fazer isso acontecer. Mas o consultor falha muito. Quando você mostra, né, na hora de você vender, que isso vai te dar resultado, que a melhoria vai te trazer um benefício, inclusive financeiro, a gente consegue prorrogar essa prestação de serviço e participar de todas as etapas, né? Então fica assim, é uma falha nossa de saber vender isso melhor. Do mesmo jeito que você consegue ali conscientizar a gestão para a certificação, porque a empresa menor não vai ter essa oportunidade de buscar uma certificação ergonomia. Mas a gente precisa mudar isso, parar com essas consultorias de fazer a ET para engavetar, né? Eu escuto muito isso de ergonomista, eu entreguei, a empresa engavetou, mas não é só culpa da empresa. É nós que não soubemos vender e dar continuidade para esse processo, né? E até permanecer ali, né? Ir agregando os clientes e crescer como consultor. Então, é uma coisa para a gente se pensar, de trabalhar melhor essa venda e essa pós-venda depois, para a gente realmente ver o resultado efetivo lá para o trabalhador, para quem realmente está realizando a atividade, né?
Ah, com certeza. Se as consultorias propusessem isso, né, nos seus contratos, de que após a entrega das recomendações, existe um trabalho de acompanhamento das recomendações, ou até de validação disso, eu acho que isso ajuda o consultor a, como você falou, ter o contrato estendido, e ajuda para nós profissionais, porque é no pós que você consegue ver realmente que o seu trabalho fez diferença, porque só você identificar e falar o que tem que mudar, isso não é o mais difícil, né? E assim, o mais gratificante que eu acho é você conseguir ver que as pessoas estão mais felizes com o novo processo, que aquilo ajudou realmente, que aquilo contribuiu com o processo e com a saúde das pessoas que estão realizando esse processo. Então, seria muito interessante. Na minha tese, eu li muito assim sobre essa questão também assim da consultoria versus o ergonomista na empresa, né? Ambos têm os seus prós e contras, né? Mas quando você consegue passar um tempo maior na empresa, se inserir naquela realidade, acompanhar e ver rodar esse sistema de gestão que você está propondo, né? De que as coisas vão sendo melhoradas continuamente, isso é muito bacana. Pessoal, nós estamos quase terminando aqui pelo meu tempo. Mais alguma pergunta? Ou mais alguma coisa que você queira pontuar, Manu? Depois nós vamos deixar a tese aqui. Você falou do link das meninas aí, M2C Ergonomia, é isso? Isso. E Que mais? também, para quem tiver interesse, em fevereiro tiveram algumas meninas que entraram em contato comigo, solicitando um curso sobre esse tema, né? Porque realmente as pessoas ficavam com dúvidas, queriam saber um pouco mais. E eu montei um curso com elas, foi bem bacana. Então, assim, eu abordei tanto essa questão Na verdade, o tema foi ergonomia aplicada a sistemas de gestão integrados, né? Uhum. E então, assim, se alguém tiver interesse nisso ou em saber mais sobre o tema, se tiver alguma dúvida, eu me coloco à disposição para quem quiser. Eu vou pedir para você, Manu, depois colocar para gente um resuminho ou conteúdo, porque tem muita gente interessada. Eu mesmo quero fazer. E aí, para a Uhum. gente aproveitar agora esse momento que a gente está com tempo para estudar, para a gente fazer esse curso online. Eu acho que é bem importante. Eu queria pedir para a Carol deixar aqui o contato dela. Ela falou oi para a gente. A Carol também pode ajudar, né? Com a experiência lá da Hyundai. O pessoal pode perguntar para ela e buscar informação com ela. E o Germano está perguntando quais são os benefícios para pequena e média empresa quanto à certificação. Eu acho que para pequena e média é justamente essa estruturação do trabalho, porque às vezes a gente, como eu falei, a gente faz as ações, mas a gente não documenta, a gente não registra, e com isso a gente não consegue apresentar a melhoria e os resultados daquela atuação, né? Então, com as diretrizes do documento, o ergonomista consegue colocar isso no papel, estruturar e fazer, né, rodar esse ciclo PDCA, como eu já comentei. Então, mesmo as pequenas e médias empresas, você pega os processos, você consegue aplicar essa norma, porque ela independe de porte, né, de empresa. Ela, mesmo uma pequena atuação, se você faz o básico, você consegue já criar documentação para receber a certificação e isso dá um grande destaque. Quando a Samsung comenta com juízes do trabalho, Ministério Público, apresenta o certificado dessa certificação, a gente recebe um retorno muito interessante deles. Eles acham super bacana que a empresa queira mostrar, né? Isso mostra que a empresa não tem o que esconder, que ela está ali, não que seja perfeito o ambiente de trabalho e que não tenha nenhum problema, não é isso, mas que as ações são feitas continuamente, se preocupando com os trabalhadores, com as pessoas que estão lá dentro. Manu, qual que foi a dificuldade, né? A maior dificuldade de gerenciar ou de aplicar esse sistema de gestão?
A maior dificuldade, eu acho, é essa parte documental, porque você começa, assim, todo documento que você cria, você tem que ter ele registrado para que ele seja rastreável, né? Então, assim, como eu falei, nós tínhamos já um esquema disso para atender outras normas. Eu acredito que para o ergonomista que vai iniciar isso é muito difícil. A Carol da Hyundai também vivia falando da dificuldade em criar o procedimento da gestão de ergonomia, porque a gente faz tanta coisa, e para você criar um documento que conste tudo isso, são páginas e páginas que você escreve, e assim, é um trabalho, um trabalho bem grande de colocar no papel todas as ações, de documentar tudo. Depois que você documenta e você só vai utilizando e atualizando aquilo, aí fica bem mais fácil. Tá, mas não fala pra gente a sua tese, você lembra aí? O Germano tá me perguntando aqui. Depois eu compartilho também até o link lá. Tá disponível na Biblioteca da Federal, não tá? Tá, se colocar o meu nome completo, já aparece, ele começa com diretrizes ergonômicas, mas nossa, eu nem me lembro ao pé da letra. Fala seu nome completo aqui pro pessoal. Manuela, quer que eu digite aqui comentando? Digita aí então pra gente, que tem, o pessoal já tá puxando aqui no WhatsApp. Tem gente que tá ansioso. Pessoal, mais alguma pergunta? Se não tiver mais nenhuma pergunta. No meu aqui não entrou no temporizador ainda, mas tá quase. Você quer colocar mais alguma coisa, Manu? Não, eu queria agradecer por você ter me cutucado aí para fazer essa live. Porque realmente, assim, a gente vê o interesse do pessoal no assunto, então eu queria agradecer, espero que o pessoal tenha gostado, tenha ajudado um pouquinho, e me coloco à disposição para quem quiser, quem tiver dúvidas, pode entrar em contato. Eu acho que tem muita gente boa, pode falar. Vou colocar meu e-mail aqui também. Isso. Eu acho que tem muita gente boa trabalhando com ergonomia que fica escondido. E o contrário também acontece. Tem muita gente ruim, fazendo bobagem, mas que tem um marketing legal e tá aí até ensinando e ensinando errado. Então, você é um caso, precisa se mostrar mais, porque você tem muito conteúdo, o Germano aí que falou, a Jerusa, a Carol, tem muita gente boa que está escondidinho e que pode ajudar muita gente, porque tem uma moçadinha aí entrando no mercado, muita gente aí apaixonada por ergonomia nos grupos, e aí a experiência de vocês faz toda a diferença. Te agradecer, né, por estar aqui com a gente, pela disponibilidade sempre de ajudar, e te pedir para tocar esse projeto aí desse curso, a gente fazer online, da forma que for possível. Eu sei que você trabalha bastante, mas a gente quer participar. Não, tá bom? Vamos agradecer todo mundo que entrou. Obrigada. Também queria agradecer. Pena que minha câmera aí não deu certo, mas o áudio funcionou. Funcionou, foi ótimo. Obrigada, viu, gente? Boa noite a todos. Boa noite, obrigada.